Metrópolis Entrevista recebe Jean Gorenstein. Ele é médico infectologista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Olá, secretário, seja muito bem-vindo ao Metrópolis. Obrigado, Raquel. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder ser entrevistado por você. Secretário, depois de uma longa espera, finalmente o Ministério da Saúde incluiu aí as crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos no calendário de vacinação. Só que, infelizmente, na última semana, o ministro da Saúde, o Queiroga, ele voltou atrás e suspendeu a vacinação para esse público. Eu te pergunto, quais os impactos dessa decisão na luta contra a pandemia? Você sabe que nós temos muitas idas e vindas do próprio Ministério e muitas informações desencontradas nas próprias redes sociais. Isso afasta a população e acaba gerando uma dúvida da população em relação ao processo vacinal. Então, nós não podemos ter questionamentos e dúvidas. Nós precisamos ser uníssonos para levar essa informação absolutamente segura, porque imagine como ficaram os pais daqueles que já tinham dado a vacina para os seus filhos. E agora, quais os riscos? Devo dar a segunda dose ou não? E aqueles que no dia seguinte dariam para os seus filhos, vou ou não vou? Até porque o Estado de São Paulo se manteve absolutamente correto na sua conduta de se manter o processo vacinal para esse grupo etário. Isso gera temeridade. Nós não podemos deixar as pessoas terem dúvidas dentro de um plano de vacinação com tanta segurança e tanta preocupação na proteção com a vida. Mas, ao justificar essa suspensão, o governo federal ele disse que tem dúvidas sobre a segurança da vacina da Pfizer para esse público. Isso mesmo com a aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há motivos plausíveis para essa desconfiança, ainda mais com essa informação da aprovação pela Anvisa? Primeiro, tem a chancela de um órgão de vigilância sanitária extremamente ético, que se baseia em normatizações e pesquisa. Então, a primeira questão é a liberação e que, mesmo com as colocações do próprio ministro, se manteve absolutamente relutante em descontinuar. Muito pelo contrário, disse, vamos continuar, não existe motivo algum para fazermos de forma diferente. Primeiro. Segundo, o Brasil tinha mais de 3.500.000 adolescentes vacinados. Só o Estado de São Paulo, 2.450.000 pessoas, jovens de 12 a 17 anos e 11 meses, já haviam recebido as doses do imunizante da Pfizer sem qualquer problema maior. Aquele evento que aconteceu com um adolescente em São Bernardo do Campo, ele não estava, e se confirmou por todos os preceitos técnicos, avaliações técnicas, anatomopatológicas, que isso não estava relacionado com a vacina. Portanto, foi uma medida equivocada, desnecessária e descabida para o momento pandêmico. Nós não acatamos em nenhum momento essa decisão, demos continuidade, em nenhum momento encerramos e não o faremos assim como a maioria dos estados. O presidente da República teria baseado essa opinião dele num boato de internet, segundo o qual esse adolescente teria falecido no estado de São Paulo em virtude da vacina. Aí eu pergunto, secretário, quão grave é tudo isso? Ou seja, um presidente que toma decisões baseadas em fake news e um ministro da Saúde, um médico formado, um médico como o senhor, formado, que obedece cegamente aos caprichos, aos delírios de um presidente, sem levar em conta os dados científicos. É importante a gente sempre lembrar que os nossos gestores, eles não são médicos, e eles se baseiam nas várias técnicas. E nós, como técnicos, e que estamos também na posição de gestores, seja nas secretarias, seja no próprio ministério, temos a obrigação de levar a verdade, levar a ciência. É assim que temos que fazer. Nós não podemos culpar os nossos gestores, mas nós temos sim que ter a responsabilidade como técnicos, quando assumimos o dever cívico de deixarmos a nossa vida médica lá de lado para aceitar, cuidar não de uma ou outra vida, mas cuidar de milhões de vidas, temos a obrigação de nos fazer valer da ciência e fazer essa interlocução
com os nossos superiores. Quer dizer que o ministro não foi nem técnico nem científico, é isso? Eu diria que a área técnica deveria ter se feito valer de uma outra forma para essa interlocução com o nosso gestor maior. A Secretaria de Saúde de São Paulo foi rápida em desfazer esse mal-entendido. Já chegou com a resposta, mas mesmo assim o ministro da Saúde veio a público e recomendou às mães que não levassem seus filhos adolescentes para tomar a vacina contra a Covid-19. Esse tipo de declaração, ele alimenta, ele fortalece o movimento antivacina? Sem dúvida, e não só porque é um movimento antivacina baseado nos medos e receios das pessoas, alguém vira e diz assim, puxa vida, para que você vai levar teu jovem, adolescente para tomar vacina, uma vez que ele não tem risco de formas graves, mas ele dissemina muito mais o vírus, e não só dissemina muito mais o vírus, mas aumenta a potência de mutações. Isso passa a ser um grande problema, principalmente dentro das próprias casas, porque eles acabam se aglomerando, não seguindo todas as normas e ritos sanitários, não fazendo uso de máscaras e trazem para casa, para os avós, para os tios, para aqueles que têm algum problema na sua imunidade. Então, é importante a vacinação. E quando a gente atua dizendo, olha, não precisa, a gente faz com que esses pais acreditem que se foi dito por um técnico, médico, de respeito, que isso é uma verdade. Então, esse é o problema. As fake news, muitas vezes, elas não vêm só de mídias sociais, mas elas vêm embasadas por alguns gestores que não deveriam se utilizar desses preceitos para deixarem a nossa população em dúvida com relação ao nosso programa vacinal. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo identificou algum outro caso, algum outro registro de efeito colateral, de efeito adverso da vacina Pfizer em adolescentes? Ou esse foi um caso isolado? Nós tivemos mais de 2.450.000 jovens que tomaram. Tivemos um relato de um ou outro evento adverso, naturalmente constando em bula, nenhum deles que foi ou que tem exigido que a gente tomasse alguma medida de descontinuidade do processo de vacinação para esse público com esse imunizante. E lembro que nós seguimos não só os trabalhos que foram feitos no Reino Unido, mas também com a experiência vacinal de Israel, do Chile, do Canadá, Estados Unidos, França, Itália. Portanto, a experiência de outros países que fazem a vacinação desse grupo com muita segurança e nunca discutiram encerrar a vacinação nesse grupo etário. Apesar dessa determinação de suspender a vacinação para esse público dos 12 aos 17 anos, pelo Ministério da Saúde, alguns estados, incluindo São Paulo, aliás, vários estados, incluindo o estado de São Paulo, decidiram dar continuidade, manter a vacinação. Além disso, a gente hoje, fiquei sabendo que estados como Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí, né, acabaram de fechar um acordo com o Instituto Butantan para adquirir doses da Coronavac diretamente, sem a interveniência do Ministério da Saúde. Aí eu pergunto, secretário, isso quer dizer que o governo federal ele está perdendo o papel de coordenar as ações nacionais no combate à Covid-19? Essas informações desencontradas, doses sendo distribuídas em quantitativos a menor, elas acabam frustrando a expectativa da nossa população, mas também a nossa expectativa como gestores, porque, especialmente São Paulo, planeja suas ações na hora de se distribuir junto com estados. Então, toda vacina que vai para o estado, ela já é planejada pelo menos 15 dias antes, baseada sempre nos quantitativos que são referenciados na plataforma, no site do Ministério da Saúde. Quando nós recebemos doses a menor, nós frustramos a expectativa do município em recebê-las e da população que está ali com o bracinho exposto, esperando essa vacina de forma muito ansiosa, e é natural, nós vivemos momentos muito tristes da pandemia, vimos muitas pessoas queridas morrerem e, lógico, queremos nos proteger, queremos ter um novo tempo, que não é o normal, mas é um novo normal. E a vacina que está permitindo isso. Então, nós queremos. Quando o Ministério deixa de dar esses quantitativos, ele frustra as nossas expectativas e acaba criando exatamente uma dúvida sobre
o processo de vacinação. E aí vem com aquele jogo, não, isso é isso mesmo, e joga para o Estado a responsabilidade de uma dose de vacina que não chegou, e dose essa que deveria ter sido entregue pelo Ministério. Então, nós precisamos que haja realmente seriedade do processo de vacinação, de distribuição das doses pelo Ministério, para que nós possamos discutir o bem mais precioso que nós temos, que é a vida da nossa população, para que a gente possa fazer com que todos tenham o direito de receber a vacina na sua proteção e nós, como gestores da saúde, o dever de proporcionar isso a essas pessoas. A Pfizer acaba de anunciar também que a vacina deles é segura para crianças entre 5 e 11 anos. O governo de São Paulo vai vacinar também essa faixa etária? Há uma expectativa de quando essa vacina chegará também a esse público? É pretensão do Estado de São Paulo estender a vacinação? Nós já temos, inclusive, trabalhos que mostrem, não só da Pfizer, mas também que mostram a própria Coronavac para crianças de 3 a 17 anos, ou seja, ampliando não só de 12 a 17, mas de 3 a 17 anos. São estudos que foram feitos na China, Indonésia, um número alto, mostrando segurança e uma resposta imunológica de proteção muito intensa. Até porque ela segue exatamente uma plataforma dos vírus da gripe. Então, os efeitos colaterais são muito menores e dão, principalmente em faixas etárias mais jovens, também pediátricas, uma resposta muito grande. Isso seria algo muito importante. Hoje, o que a gente tem visto em todo o mundo? Que 42% dos casos, inclusive Reino Unido, Israel, acabam sendo em crianças. Então, nós teríamos que ter vacinas para esse público. Ou seja, nós precisamos a sensibilidade da Anvisa para que avalie de forma muito mais cautelosa a própria Coronavac e a própria Pfizer, para que nós possamos proteger também essa faixa etária. Em agosto, o governo federal cancelou o envio de 228 mil doses de vacina da Pfizer que deveriam ter chegado ao estado de São Paulo. Essas doses elas seriam destinadas aos adolescentes com comorbidades. O governo teve, inclusive, que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter direito ao seu quinhão de vacinas. Por que há tantos embaraços, secretário, a vacinação dos paulistas, né? Os paulistas como um todo? É uma rixa pessoal do presidente Bolsonaro com o governador João Dória? Nós não tivemos só em relação ao quantitativo da Pfizer, mas nos últimos 10 dias tivemos em relação à própria AstraZeneca, que deixamos de receber quase 1 milhão de doses da vacina. Nós imaginamos que, como não se tratava somente para o estado de São Paulo, mas outros estados também foram vitimados, que não se tratava de uma questão pontual, mas talvez administrativa mesmo. Então, a gente acha que a parte técnica do Ministério tem que rever as suas estratégias para que a gente não tenha problemas na distribuição e os próprios estados sejam penalizados por essas medidas totalmente equivocadas, para não dizer desorganizadas. Durante o discurso na ONU, o presidente da República ele voltou a criticar as medidas de combate ao coronavírus, entre elas o passaporte da vacina. Inclusive, a gente viu cenas do presidente, sua equipe, sua comitiva, comendo pizza na calçada, porque os restaurantes em Nova York eles não estão autorizados a aceitar clientes sem o comprovante de vacinação. O senhor acha que o passaporte da vacina ele deveria ser aplicado em todo o estado de São Paulo, a exemplo do que acontece em Nova York, ou em todo o Brasil? O que nós temos visto, alguns municípios já têm feito essa solicitação aos seus munícipes, de uma forma para garantir acesso em determinados locais, serviços e comércio. Nós entendemos que todas essas medidas são muito bem-vindas e apoiadas pelo governo do estado, entendendo que eles são os operacionais, eles que vão fazer a vigilância. Então, nós apoiamos as medidas individuais de cada um dos municípios, dos 645 municípios, nas suas ações de vigilância e contenção da pandemia, desde que sigam, ao menos, a obrigatoriedade de uso de máscara, dos distanciamentos que são
obrigatórios e também da própria vacinação. Lembrando que a vacinação ela é obrigatória, ela não é compulsória. E a tendência natural é que as pessoas se façam valer desses passaportes. Nós estamos vendo hoje eventos absolutamente seguros, que são eventos que nos dão a possibilidade de acesso a locais. Eventos corporativos, eventos médicos. Hoje mesmo eu fiz a abertura da Jornada Paulista de Radiologia, são 3.000 inscritos, 1.500 presenciais, é uma jornada híbrida, mas todos os colaboradores, todas as pessoas que ali adentram, além de todos os ritos e normas sanitárias avaliadas, como temperatura, álcool gel, distanciamento, obrigatoriedade de uso de máscara, tem obrigatoriedade de usar, de mostrar o seu esquema vacinal completo. Não o fizeram? Não, então não entra. Então, é a questão que nós passamos a ter um ambiente controlado, um ambiente seguro. É isso que reza esse novo tempo, um tempo em que nós vamos poder reativar as nossas ações e poder estar com as pessoas celebrando, mas sempre respeitando todos os rituais. O Brasil sempre foi uma referência em vacinação para o mundo, né? Mas nosso país demorou, né, na largada pela imunização. A gente lembra que há 8 meses aqui a gente teve a primeira cidadã vacinada, foi uma enfermeira aqui no estado de São Paulo, mas desde lá até agora, a gente não conseguiu imunizar nem 38% da população, imunizar completamente, com as 2 doses. O que esse dado lhe diz? Olha, eu vou fazer uma contra-argumentação com os dados do estado de São Paulo. Nós já distribuímos 60.662.000 vacinas. 98% da nossa população adulta recebeu a primeira dose. 98%. Eu tenho até um dado que mostra que 70% da nossa população adulta acima de 18 anos já tomou a segunda dose, as 2 doses, ou pelo menos a única dose da Janssen. 81% da nossa população, independente da faixa etária, já tomou a primeira dose. E de toda a população, de toda a faixa etária, 52%. Quer dizer, São Paulo tem a responsabilidade de vacinar, tem o dever de se proteger e proteger cada um dos nossos cidadãos no sentido de preservar a vida. É isso que faz com que nós tivéssemos impacto na redução do número de mortes, do número de internações. Para você ter uma ideia, hoje o estado de São Paulo tem 31% de ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva. Detalhe, nós tínhamos quase 16.000 leitos e hoje diminuímos, temos 9.000 leitos, uma vez que estamos remodelando esses leitos para outras doenças. O número absoluto de ocupação nas UTIs são de 2.400 pessoas. Somando o número dos pacientes das UTIs e os pacientes da enfermaria, temos menos de 5.000 pacientes. Ou seja, dados que nós tínhamos em maio de 2020. Para se ter uma ideia, no pico da segunda onda, eu tinha a ocupação de 13.150 pacientes internados. E no pico da primeira onda, 6.500. Quer dizer, somando enfermaria e UTI, eu não chego no pico da primeira onda só de UTI. Então, mostrando que a vacina foi extremamente importante. As medidas sanitárias que foram instituídas e que ainda são exigidas fazem parte do nosso consenso. E é isso que as pessoas têm que ter a responsabilidade, o respeito às normas, tanto a si quanto ao próximo. Nós estamos nos aproximando, infelizmente, daquele número fatídico de 600.000 mortes por Covid-19. E até agora, secretário, não há uma campanha institucional do governo federal esclarecendo dúvidas da população, por exemplo, com relação à Covid. Não há uma campanha institucional do nosso governo desfazendo, por exemplo, as fake news, que são muito fortes. Muito pelo contrário, foi baseado numa notícia falsa que o presidente decidiu mandar o ministro Queiroga suspender a vacinação de jovens, né, de 12 aos 17 anos. Além disso, a gente vê que o presidente da República ele cortou em 85%
a provisão de vacinas para o ano que vem. Não é uma mensagem dúbia que o governo federal passa aos brasileiros, ou seja, vacine-se, mas só se quiser. Use máscara, mas só que não. As pessoas não ficam confusas? Eu não tenho dúvida que, quando eu tenho informações discordantes, você fala, ora, qual das duas informações são realmente verdadeiras? Mas quando isso vem com bojo técnico, e isso é que é preocupante, porque o bojo técnico ele chancela que aquela informação que deveria ser considerada uma notícia falsa, inverídica, ela passa a ganhar a notoriedade como sendo uma notícia real e que merece uma atenção. Então, eu acho que é muito importante que as autoridades tenham a responsabilidade no seu papel frente ao enfrentamento ainda da pandemia. Nós temos o que nós chamamos de trans-Covid, não é o pós-Covid. Nós teremos que conviver com esse vírus, assim como em 2009 nós tivemos o vírus da gripe, precisamos conviver com ele, hoje nós temos o trans-Covid. Vamos ter que recomeçar as nossas vidas, tanto na parte econômica, a retomada que vai acontecer, seja nos próprios hospitais e serviços médicos de especialidade, os mutirões cirúrgicos e de exames que vão precisar ser retomados, porque nós pedimos para as pessoas ficarem em casa e elas ficaram, pioraram a sua condição clínica. Então, hoje nós temos a obrigação também de atendê-las. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Voltem, venham para a rua, estejam ocupando de uma forma responsável e segura, e para isso nós temos que orientar a nossa população. Essa é a obrigação de um gestor público. Nós teremos que incorporar a vacinação contra a Covid ao nosso calendário indefinidamente, secretário? Essa era uma coisa que tanto o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia já tinham instituído junto com o nosso programa estadual de imunização. O programa estadual de imunização tem a liderança de ambos e tem a presença de médicos, cientistas, pesquisadores, todos os pesquisadores e a parte técnica do Instituto também faz parte, e as discussões ficaram bem claras, e que nós entendíamos que era necessário um reforço, assim como é feito para a gripe, todos os anos, para que as pessoas estejam devidamente protegidas. Esse é o papel essencial. E é por isso que todas as quintas-feiras nós temos a reunião do Programa Estadual de Imunização, como disse, sobre a liderança e batuta do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, fazendo, então, as estratégias tanto para as campanhas atuais de vacinação, quanto as campanhas para o próximo ano. Como profissional da medicina, como é que o senhor vê o posicionamento do Conselho Federal de Medicina com relação à adoção do kit Covid e, mais especificamente, com relação aos escândalos envolvendo a Prevent Senior, com a realização de pesquisas não autorizadas em pacientes? Nós temos, como médicos, que nos basear na ciência, nos trabalhos científicos que dão apoio, sustentação às nossas ações. O governo do Estado de São Paulo tem todas as ações baseadas no ouvir da ciência, trazendo os trabalhos técnicos científicos, a experiência de outros países para garantir que a nossa população esteja vacinada, protegida e tratada de forma adequada. Nós já vimos que essa discussão de uso de tratamentos precoces ficou muito lá atrás. Essa era uma discussão de abril e que hoje eu diria como médico, puxa, a vida já cansou, né? Já cansou. Nós não teríamos tempo. Mas quem faz a discussão, volto a dizer, não são gestores, são médicos até. E é essa inferência que, seja de Conselho Federal, seja de alguns conselhos regionais, que dão suporte às situações que a ciência já mostrou não serem verídicas. Não acha que esses profissionais que receitaram esses medicamentos sem comprovação científica, eles podem ser processados por charlatanismo, por exemplo? Na verdade, nós estamos num momento em que conhecer a doença era algo tudo muito novo. Como se trata? Os trabalhos inicialmente mostravam a possibilidade do uso dessas medicações e que se mostrou que isso não era uma verdade. Se mostrou claramente que, na prática,
não era a evolução satisfatória que nós imaginávamos e aguardávamos ter desses pacientes, infelizmente. Nós gostaríamos que a cloroquina fosse uma boa droga, que a ivermectina fosse uma boa droga, que a azitromicina fosse uma boa droga, mas os trabalhos mostraram que isso não era. E por que mostrou que uma cloroquina, uma que ela não funcionava do ponto de vista antiviral, contra o vírus. A segunda é que um dos efeitos que consta em bula de efeitos adversos da cloroquina é alterações cardiológicas, principalmente arritmias. Só que, por outro lado, o próprio COVID compromete músculo. O músculo cardíaco é um deles. E a chance de arritmias também, pelo comprometimento do COVID, era muito grande. Ora, se eu associo os riscos cardiológicos pelo uso de uma medicação mais a própria cardiopatia, ou seja, uma doença cardíaca decorrente do COVID, maior a chance de morte súbita. E é isso que, infelizmente, acabou acontecendo com vários pacientes. Mas muita gente, secretário, acredita que basta fortalecer a imunidade com vitaminas, com minerais e com outros suplementos para ficar resistente ao vírus da Covid. Por que esse é um pensamento perigoso? Porque esse era o pensamento que nós tínhamos para outras doenças, isso que as nossas avós diziam. Mas hoje nós sabemos perfeitamente que para que você tenha uma proteção contra o vírus, o ideal são duas coisas. É o uso de máscara e o segmento sanitário, das regras sanitárias, e, por outro lado, também a vacinação. Então, são essas duas coisas que são fundamentais. E a gente vê que todas aquelas pessoas que tomaram a vacina e não mantiveram a utilização de máscaras tiveram a chance de experimentar a doença. Mas, lógico, de uma forma muito branda, porque a vacina ela tem como prevenção formas graves e fatais, ou seja, risco de internação e morte. Esse é o objetivo de qualquer vacina e a vacina da Covid também. Por isso, a importância para que a gente tenha, sim, a utilização da vacinação e uso de máscaras. Agora, para finalizar, secretário, nos dê uma luz. Quando é que a vida vai voltar aos trilhos? Já é possível fazer algum prognóstico para o fim da pandemia? Olha, eu acho o seguinte, nós já estamos nos trilhos, indo e nos encaminhando. Nós estamos voltando a eventos seguros, especialmente em novembro, o Estado de São Paulo começa a fazer grandes eventos, shows, espetáculos, a própria Fórmula 1, sempre com todo zelo e cuidado. É isso que nós temos que ter. A gente vai retomar num novo normal, num novo tempo. Mas, é claro, tirar a máscara ainda está lá para frente. Vamos aguardar. Mas o importante é a gente ter essa possibilidade de poder ir para a rua, de poder ver o sol, de poder ver pessoas. Hoje, por exemplo, como eu disse, fiz a abertura de um congresso médico e eu olhava com muito saudosismo participar de um congresso tão amplo, mas com todo zelo, com todo cuidado. Mas isso foi tão emocionante. É a mesma emoção quando, depois da pandemia, a gente voltou no shopping, né? A gente fala, de novo no shopping, mas o shopping era algo que nos trazia muita felicidade, porque era o simbolismo da gente poder voltar à rua, mas sempre com segurança, com máscara, com a vacinação. Isso é importante. Secretário Jean Gorenstein, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o Metrópolis Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Raquel. Como disse, é um prazer ser entrevistado por você. Muito obrigado.